Oi gente, bom dia. Vou gravar esse vídeo aqui, vai ser curto, só para trazer aí uma discussão e algumas formas de se utilizar inteligência artificial que eu acho que pode nos ajudar aí no nosso processo cotidiano, elaboração de conhecimento, a estudar, a entender melhor uma discussão. Para isso nós vamos usar aqui duas interfaces que a gente tem aqui na Unesp disponíveis, né? Que é o Gemini e o Notebook LM. Lembrando que essa apresentação aqui, essa discussão, gente, nem de longe eu me coloco como um especialista em inteligência artificial ou de forma ética de uso. Eu acho que é só para tentar mostrar uma reflexão, uma tentativa de uma experiência que tem me mostrado aí alguns caminhos e eu tenho achado produtivo para mim. Tem me ajudado a elaborar melhor os meus textos e a chegar em lugares que eu considero academicamente melhores. Então, lembrando que aqui não é para trazer uma regra, mas um conjunto de reflexões. E eu acho que para todos vocês que estão nessa etapa de formação do ensino superior e a gente tem essa tecnologia nova, né, disruptiva, de alto impacto, que é a inteligência artificial, a gente tem que pensar anteriormente em como ela vai impactar a nossa forma de ser. Todos vocês que estão aqui na universidade, estão cursando os diferentes cursos, principalmente geografia, né, que a gente está conversando aqui, vocês vêm aqui não para cumprir uma disciplina. Todos vocês vêm aqui com um compromisso social anterior, mas para poder elaborar a sua forma de conhecimento. Significa que a universidade, gente, ela não te fornece um diploma. Ela te oferece uma oportunidade de pensar de forma mais complexa, de ver diferentes perspectivas e conseguir se posicionar melhor no mundo. Significa que usar a inteligência artificial apenas como uma forma de reproduzir respostas para passar em um exame ou que seja para poder apresentar um trabalho é uma forma ruim de utilizar a inteligência artificial. Vocês não enganam o professor de vocês percebe o que está acontecendo. Mas eu acho que a única pessoa que fica realmente enganada é aquela que acha que está cumprindo as etapas ao utilizar essa forma que é pouco construtiva de inteligência artificial. Então, dito isso, vamos ver aqui duas ferramentas que podem ser úteis para a gente poder discutir aqui. O primeiro deles, eu vou começar pelo Gemini, que já é um software, ele está disponibilizado aqui na plataforma da Unesp. Ele é uma inteligência artificial generativa, do mesmo jeito que o ChatGPT. Tem diferença entre um sistema e outro, mas para a grande maioria dos usos, gente, essas diferenças não vão ser perceptíveis. Então, assim, se agora o que é gratuito e o que é pago, a diferença é muito perceptível. Então, se você vai utilizar como um assistente de escrita, como um assistente de estudo e etc., e for possível, eu sugiro que você faça a conta paga. Todo mundo que tem o usuário @Unesp aí já tem o Gemini também vinculado à conta, então não precisa assinar novamente, ele vai te dar as funcionalidades que eu vou mostrar aqui anteriormente, que eu vou mostrar aqui agora posteriormente. Então, o Gemini ele funciona, eu posso fazer perguntas diretas para ele, né? Me explique a ideia de revolução urbana de acordo com Henri Lefebvre. Revolução urbana de acordo, escrevi em Rio aqui, né? Não tem problema, ele vai entender porque ele vai cruzar os dados e ele vai ver que esse conjunto de informações, ele vai perceber que está um erro de digitação aqui. Né? Essa que é uma das qualidades da inteligência generativa. Ela vai conseguir entender a sua mensagem, fazer essa leitura desses significados do que você encaminhou e tentar transcrever isso em uma resposta. Lembrando que as respostas elas vão ser tão completas e tão elaboradas quanto você conseguir instruir a inteligência artificial. Então aqui eu fiz uma pergunta extremamente rasa em uma orientação muito pouco direta. Ainda assim, ele vai me dar uma resposta razoável, consultando principalmente o que ele encontrar e o que ele já tem sistematizado na memória do próprio sistema de inteligência artificial sobre dados e informações que estão associados a essa temática. Então, quando eu pego um conceito como o direito à cidade, por exemplo, ele já é um conceito que está em discussão há muito tempo. A ideia de revolução urbana é uma teoria central do Henri Lefebvre. Então, trazer essa discussão, essa resposta que eu tenho certeza que ela vai estar numa qualidade muito boa. Porque o que abasteceu o ChatGPT não foi só os próprios livros e textos do Henri Lefebvre, que ele tem lá referenciado também, mas todos os textos que são derivados a partir disso. Então, todo esse conjunto de conhecimento constrói uma base muito sólida.
Para esse tipo de pesquisa, isso aqui já ajuda bastante. Quer dizer que as respostas estão corretas, estão bem estruturadas e que isso é um texto meu? Não, isso não é um texto meu. Isso é um texto que eu poderia, né, referenciar enquanto um estudo inicial. Agora, esse texto, ele ao ser utilizado diretamente para uma resposta, por exemplo, você está reproduzindo uma forma, uma ideia que veio apenas da inteligência artificial. E reconhecer que isso não te ajuda a elaborar a sua forma e a sua ideia. Então, essa não é uma forma muito interessante de se trabalhar, né, e tentar trazer essa dimensão para tentar estudar. Para tentar estudar e para tentar construir algumas coisas mais orientadas e também mais assertivas, eu acho que é importante a gente delimitar melhor o nosso escopo. Para isso, no Gemini aqui, eu utilizo essa ferramenta que são dos GEMs, né, que ele cria aqui, que é basicamente você fazer um recorte na inteligência artificial e estabelecer regras específicas e documentos específicos que vão ser utilizados. Então, por exemplo, eu estava trabalhando com um texto de métricas de paisagem. Então, eu fiz aqui um gem desse, né, um projeto desse, que é como é chamado lá no ChatGPT, em que eu coloquei diferentes textos, documentos e informações para associados a métricas de paisagem que tinha a finalidade ajudar, né, a organizar e trabalhar com essa temática. A gente pode fazer isso para outros, por exemplo. Então aqui a gente pode utilizar esse aqui, que é um que eu tinha colocado, que é um assistente de escrita e revisão de textos. Nesse aqui, o que ele tem detalhado ele é um assistente para fazer isso, revisão de textos. Mas eu tenho que falar para ele o que pode, o que não pode. Senão, corre um risco da inteligência artificial delirar e buscar outras questões. Então, eu tento criar uma métrica inicial, uma forma inicial. Para isso, a gente tem que investir e entender como que são feitos os prompts de comando. Esse aqui, por exemplo, ele é um prompt que ele tenta orientar a inteligência artificial no que ela pode fazer, de acordo com estilo e tom. Então ela fala, seu tom ele é formal, ele é preciso e construtivo. A abordagem deve ser de um revisor técnico que dialoga com o autor, visando aprimorar o texto sem alterar sua voz ou autoria. Ou seja, o que eu estou falando com ele aqui? Eu vou te dar um texto inicial. Nesse texto inicial, eu quero que você me ajude a elaborar, tornar melhor, mais acessível esse texto. Mas eu não quero que você apague a minha assinatura de escrita. Eu quero que aquele texto siga as ideias e as sequências dentro do que eu apresentei. É claro, gente, que isso você orienta. Se a IA vai seguir ou não é outro processo. O que eu vou fazer aqui na sequência disso vai ser garantir algumas informações. Então, vou falar, por exemplo, que a linguagem ela deve ser acessível, mas científica e acadêmica. Então, eu não quero que ele vai me trazer lá significantes, né, palavras com outra, né, que foram usadas pela última vez em 1950. Não é isso. Eu quero que o texto seja assertivo, mas que ele também seja técnico e academicamente correto. Eu quero que esse texto ele seja sempre dissertativo, não quero textos em tópicos. Eu quero que ele revise, preserve a estrutura com a variação máxima de 20% no número de palavras. Tudo isso são orientações que eu estou dando para ele reagir ao meu texto. Essa forma, eu entendo que ela nos ajuda a melhorar. Eu acho que aqui ele vai seguindo, depois aqui ele vai seguindo com o escopo de tarefas, para que ele vai servir. Depois ele vai vir aqui como norma de citação e referências. Né? Então, como que ele deve citar? Ele deve citar considerando a NBR 10520. Para até 3 linhas, ele deve fazer assim. Acima disso, ele tem que fazer assado. Eu sei que isso já está no entendimento da inteligência artificial. Eu sei que se eu falar com ele, busque e organize com a resolução lá 10520, eu sei que, com a NBR 10520, eu sei que ele vai me dar respostas satisfatórias. Mas eu vou colocar isso exatamente para reafirmar, para se tornar um dogma. Então você vai seguir esse padrão e essa forma. Aí eu vou trazer da dimensão, se você for buscar, traga uma referência que tem DOI e que eu consiga acessar, que eu consiga buscar, conferir, olhar aquilo a partir de como que ele está associado. Como que deve ser no caso de revisão, aí eu explico para ele como que ele deve atuar dentro de alguns processos, como revisão textual, quando ele tiver que sugerir aprofundamento, como que ele deve fazer isso? Né? Ele tem que trazer referências complementares, você vai dando essas informações.
No final, eu falo um fluxo de trabalho, então você tem que identificar um insumo, que pode ser um artigo, uma monografia, uma tese, um texto, uma norma. Depois disso, você vai entender aquele objetivo, vai tentar trazer uma leitura de hipótese, tese, da estrutura argumentativa do texto para a gente começar a dialogar. Esse assistente de escrita e revisão de texto ele é uma tentativa de dialogar entre você e a inteligência artificial a partir da elaboração do seu texto. Então ele tem que partir de algo. Ele não parte de um comando de pergunta, ele parte de uma estrutura. Então eu não vou partir sobre o que é a Revolução Urbana para Lefebvre. Eu vou tentar explicar o que eu entendo da Revolução Urbana do Lefebvre, eu vou tentar criar uma lógica de argumentação e apresentação disso, e eu vou interagindo sequencialmente com a inteligência artificial para ela me ajudar a elaborar melhor o meu texto. Isso vai te dar textos que têm a sua assinatura, que têm a sua cara e que estão ali revisados e estruturalmente mais claros. E isso é um ganho para todo mundo. Eu acho que isso não tem nenhum conflito ético em elaboração. Eu permito ainda que algumas dimensões de comandos especiais, por exemplo, revisar texto, aprimorar clareza, sendo que aí depois desse processo eu coloco ele e coloco cada tema, né, cada trecho do que eu estou colocando. Isso facilita para que ele entenda o que eu quero fazer e onde eu quero fazer. E por último, eu ponho restrições absolutas. Jamais inventar referências, jamais parafrasear citações literais, e explicando o porquê. Jamais entregar uma lista sem a verificação, jamais emitir juízos de valor sobre tema de pesquisa e etc. Feito isso, eu posso começar a elaboração do meu texto. Então, eu poderia, do meu texto aqui, eu vou abrir ele aqui, colocar uma nova pergunta, sendo que esse aqui, por exemplo, era um artigo que eu estava utilizando junto com a Mara, foi uma aluna minha, sobre inteligência artificial. E a gente recebeu os pareceres, que veio das rodadas, e aí a gente fez uma avaliação junto com a IA para tentar estruturar uma leitura sobre o que veio dos pareceristas e uma síntese comparativa entre eles. Foi um caminho, ajudou. Agora, a leitura final tem que ser de quem provoca a discussão. A IA não pode fazer essa leitura. A gente não pode outorgar a ela essa autoridade, porque essa autoridade é nossa enquanto capacidade, enquanto finalidade, né, no processo educativo e de quem a gente é. Então, nesse caso aqui, eu vou tentar elaborar, eu poderia pegar uma parte de um texto, por exemplo, sobre hidrogeografia. E eu poderia falar assim, vamos explicar hidrogeografia. Começamos com a lógica de ciclo hidrológico, depois uma dinâmica de ciclo hidrossocial. Por último, faça uma proposta de esquema. Por último, faça um diálogo entre a ideia de paisagem e os rios como síntese dos usos a montante em uma bacia hidrográfica. Faça um esquema inicial com essas ideias. Ele me ajuda então a fazer um ponto de partida de esquema. Esse esquema, gente, ele tem que ser revisto, ele tem que ser reutilizado, ele tem que ser recomposto, mas ele já te ajuda a ter um ponto de partida. Esse ponto de partida, ele vai de acordo com que você estabelece uma sequência lógica. Se você não tiver essa sequência lógica, ou for um tema que você está tentando entender e ainda é inicial, você pode fazer dessa mesma forma, só que você vai dando menos elementos, e a partir desses primeiros esquemas você vai reelaborando, rediscutindo o que você está querendo trazer. Então aqui, por exemplo, ele já me daria esse esquema. Eu precisaria olhar com calma, não vou fazer isso aqui agora, para olhar esse processo aqui e ver se ele traz os temas e as discussões que são relevantes. Caso eu entendesse aqui uma sequência, eu traria também e copiaria um conjunto de arquivos, por exemplo. Eu poderia pegar arquivos dentro da minha pasta aqui de referências bibliográficas. Deixa eu ver aqui.
hidrologia. Acho que eu tinha uma hidrogeografia aqui em algum lugar. Vou pegar aqui recursos hídricos. Eu vou pegar alguns desses arquivos aqui. Não, nenhum desses aqui vai ser o que eu queria, né? Deixa eu ver. Eu vou pegar o do Miguel Felipe, vou pegar o do Pedro Jacob e vou pegar a tese do TJ. Do Carlos Tucci aqui também e a tese da Carla, né? Ou a dissertação, não tenho certeza. Vou adicionar esses arquivos aqui. Eles estão baixando porque estavam no OneDrive. Aí agora, esses autores aqui são referências. Vou pedir que eles avaliem os documentos indicados e faça uma atribuição de como poderiam ser associados ao esquema apresentado. Claro que isso demanda que você tenha conteúdo e leitura desses textos que foram indicados, para serem textos que tenham aproximação e que são tematicamente organizados. Aqui eu peguei um conjunto gigantesco de textos que trabalham a dimensão de água como possibilidade. Então, não quer dizer que o conhecimento vai estar bem nivelado, né? E que vai estar bem associado. Ele deu que algo deu errado aqui, não sei porquê, deixa eu ver aqui. Não sei porquê, vou tentar novamente. Vou tentar agora só... talvez os arquivos são muito pesados. Só o texto da Carla aqui é 12 MB. Vou pegar o texto da Carla e do TJ aqui então. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Ele já conseguiu copiar aqui. Vamos ver se ele consegue lá. Então, voltando, é claro que você precisa ter a clareza de que esses textos são associados. Se eu colocar textos que não estão associados ou que estão... podem ser até contraditórios com o que está colocando, eu vou confundir mais a IA do que ajudar. Ela quer o tempo inteiro te agradar. Então ela vai tentar forçar a amizade em todos os temas para poder ver se encaixa naquela estrutura que ela tinha colocado. Então você tem que ter uma leitura, fichamento prévio e etc. de cada um desses textos, que sejam textos que vocês reconhecem como de qualidade, que são pessoas e processos de produção técnica e acadêmica que são dignos de serem citados e de serem referenciados. Nesse sentido, e tendo essa clareza, né, desse processo, eu acho que é algo que nos ajuda muito a trazer com que essas referências bibliográficas, às vezes, em grandes espectros, consigam dialogar. Eu acho que é um caminho interessante, assim, e que ajuda bastante. É claro que aqui ele está fazendo a leitura de todos esses documentos, então ele vai gastar um tempo também. Vou pausar aqui e depois volto. Então, voltando aqui, ele conseguiu carregar aqui a dissertação, a tese, acho que a tese da Carla. Apresente o objetivo da tese, informe a página indicada. Desse jeito aqui, ele vai buscar exclusivamente onde? Dentro desse documento que a gente estava trabalhando. Aí ele fala, a página 26 apresenta o objetivo principal, que é discutir as parcialidades, deve contribuir para o imaginário, a tese também visa problematizar os processos, a seção sumária apresenta objetivos convivendo com o Rio. Ele traz um conjunto de informações. A ideia aqui é que a gente conseguir construir isso como um eixo de estudo. Você pode acrescentar aqui e gerar materiais didáticos, materiais que te ajudam, você pode fazer relatórios, mapas mentais, várias outras informações aqui, a partir do que você discute, constrói. Aqui, eu não lembro quantas fontes, deve ser 10 que ele tem como limite, mas você pode apresentar bibliografias específicas, por exemplo. Se você concilia o Notebook LM com o Gemini, você consegue criar uma estrutura de estudo importante e no Gemini você consegue elaborar isso textualmente. Então, assim, eu acho que são duas ferramentas que tendem aí a nos ajudar. Espero que o vídeo tenha sido ilustrativo. Retomando aqui, então ele fez aqui uma leitura, uma síntese dos textos. Eu vou pedir que ele agora refaça um esquema de texto, trazendo discussões e diálogos, considerando os autores indicados.
Nesse caso, já facilita porque ele já vai trazer algumas discussões, vai elaborando uma estrutura de esquema de escrita e de debate que nos ajude. Agora, de novo, gente, não adianta seguir isso aqui como estrutura de escrita. Ele serve como uma proposição para que você materialize a sua escrita. Se você seguir isso aqui como estrutura de escrita, você vai ver que é um texto que parece uma bula de remédio. Ele não tem interconexão entre pensamento, ele é uma coisa que ele vai só colocando lá A, B, C, D, E, F. Ele não tem um sentimento de escrita, que é o que é importante para a gente na maioria das vezes. E quando falo só sentimento de escrita, a gente não entende que é porque o texto ele é uma bula lógica. Ele vai ter trechos e discussões que são ilógicos e que carece de você fazer essa lógica anterior, porque a inteligência artificial ela é muito esperta, mas é burra pra caramba também. Então aqui ele já traz uma dimensão, já traz uma proposição e etc. E já faz uma proposição de texto que não tinha pedido, né? Ele não precisaria fazer isso. Você poderia partir disso aqui com uma discussão para que você consiga depois, utilizando aqueles comandos e aquelas discussões que estavam anteriormente indicadas, conseguir elaborar e chegar num texto mais sensível, mas ao mesmo tempo mais assertivo aí, que nos ajude, né? O Notebook LM ele é muito bom quando a gente quer entender um documento específico. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, dentro de documentos, vamos ver aqui. Os territórios e as águas. Isso aqui tem cara de apresentação minha, eu não quero isso não. Deixa eu ver, vou pegar aqui uma referência bibliográfica. Os territórios e as águas, qual que é esse? Ah, foi o texto que eu fiz com o Antônio lá. Não, esse não. Revisão bibliográfica sistemática. Aqui, ó, usar o texto da Carla de novo aqui, ó. Vou copiar ele aqui. Vou copiar ele aqui agora. Pronto. Carla, Parque Circular do Onça, etc. O Notebook LM ele é muito útil e interessante para a gente conseguir tentar fazer diálogo a partir de um documento ou conjunto de documentos. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer, a finalidade dele é eu estudar, eu tentar entender melhor o que está ali. Eu poderia, por exemplo, usar ele para entender melhor um edital. Colocaria o edital aqui e faria perguntas. Quando que se termina o prazo, o que eu tenho que atentar, quais são as questões principais e etc. No caso aqui, estou esperando ele só conseguir concluir, que ele está fazendo a leitura. Eu vou tentar fazer uma conversa tentando entender. Apresente o objetivo principal do texto. Vamos ver se ele vai conseguir, mas ele ainda não conseguiu terminar aqui, né? Vamos esperar aqui para ver se ele consegue concluir. Ele concluir e eu volto.